história muito Game of Thrones das ideias, cara. João Batista denunciando o rei Herodes, os Antipas, a decapitação dele. E quem sabe dali eu consigo chegar em algum lugar. Mistura de brutalismo com barroco. Tem aqui pelo menos 6.000 anos de história. Isso 20 anos antes da Revolução Russa. Olá, amigos! Oficialmente começando mais um vlog aqui no canal. Estamos oficialmente na Bulgária. Para vocês que viram o último vídeo, se não viu, clica aqui. Que estávamos em Bucareste, na Romênia. Nós já atravessamos a fronteira e entramos na Bulgária ontem à noite de madrugada. Aqui onde a gente está parado, a gente encontrou esse estacionamento para ficar os próximos dias. Nessa pedra tem uma igreja entalhada. E tem um rato ali na janela. Tipo, é uma igreja na pedra. Aí parece que tem umas pinturas também. E eles chamam de igreja rupestre. Marvin deve visitar. E aí, se ele visitar, a gente mostra pra vocês. Mas esse vlog a gente vai mostrar nossa passagem aqui pela Bulgária, o que a gente for ver de legal. A gente deve ficar uma semana na Bulgária dessa vez. Primeira vez que eu venho na Bulgária. Porque a gente pretende passar pela Bulgária agora, ir pra Turquia, né? E aí quando a gente voltar e subir, quando a gente retornar, né, do leste-leste, a gente pretende entrar na Bulgária de novo pra visitar Sofia. Espero que dê certo, se der certo vocês vão acompanhar aqui nos vídeos futuros. Mas é isso, aí nessa vez a gente vai fazer essa parte da Bulgária descendo pra Turquia. E o que a gente vê legal a gente mostra pra vocês nessa semana por aqui. Talvez a gente fique mais, dependendo de como a gente conseguir ir nos lugares, conciliar com o trabalho também. A gente tem meio que uma rotina e consegue encaixar os dias de viagem entre os dias de trabalho. Mas a gente depende de quanto vai ser a distância para saber em que dia, onde a gente vai estar. Entre aspas, talvez uma semana. E aí vocês vão acompanhando aqui com a gente. É isso. Então vem acompanhar nosso vídeo aqui na Bulgária, pela primeira vez na vida. Eu vim aqui, nem imaginei que viria. Coisas de motorhome, coisas de aventureiro que a gente nem imagina que vai fazer e tá fazendo. É isso, vem com a gente. Fala galera, eu tô subindo aqui a trilha para a igreja rupestre. Ela é toda escavada na rocha aqui em cima e tem umas pinturas, uns afrescos de época. Parece que ela foi escavada lá pro século XIII, lá em 1200, 240 eu acho. E era para uma ordem de monges eremitas. Então tem um nome, essa ideologia religiosa aí é casiano, alguma coisa assim, que buscava, né, a galera se refugiar. Isso tem muito no Dungeons and Dragons. Se refugiar para conseguir uma conexão maior com a natureza, com a solitude, né, e por assim. E emular, de certa maneira, as condições dos primeiros profetas, né, nos desertos. E assim se aproximar da divindade. E é isso, fizeram isso aqui, sei lá quantos anos, né? Uns 800 anos atrás. E pelo que eu soube, inclusive um dos reis da Bulgária, Gerge, né? Acho que Jorge I, foi enterrado aqui. Uma história muito Game of Thrones das ideias, cara. Senta que lá vem a história. Na época, a Bulgária estava em regime de modo de produção de feudalismo, né, da servidão por terra e tal, que era o rei era legitimado pela igreja e, por conseguinte, ele dominava o território. Ele estava meio que um pouco subordinado a Constantinopla, né, que estava aqui do lado, em Istambul, mas que estavam sofrendo diversas invasões dos mongóis da Ordem Dourada. E no final eles acabaram tendo que pagar tributos, né, para a Ordem Dourada. Então, assim, além deles estarem, o cara, né, do Jorge está lidando com uma porção de revolta camponesa por conta das condições de servidão dos altos tributos dos boiares, né, que é a aristocracia búlgara, justamente agrária, né, então era os latifundiários. O rei acaba fugindo, pô, e ele vai pra Constantinopla. Caraca, não para de subir. E ele vai pra Constantinopla e abandona a Bulgária, né, na mão dos senhores feudais, né, dos boiares. Mas o filho dele, desse rei, tinha sido entregue aos mongóis como uma aliança, né? Como refém. Ele começa a fazer parte da parte mais nobre, né? Da hierarquia mongol ali dentro, né? Ele fica sob os cuidados do Aigan Khan. É um Khan que era responsável pela região daqui da Bulgária, da Ordem Dourada, né? E o filho do rei Jorge, né? Teodoro, ele faz com que a irmã dele se case com o filho desse rei mongol, para selar uma aliança com Shaka. O nome da irmã dele era Helena.
Ele casa a irmã dele com o filho do general. E durante uma guerra civil, dentro no próprio general, acho que do próprio Naga, né, do pai do Shaka, com o clã principal, né, da Mongólia, eles têm essa guerra civil. Eles fogem. O Shaka com o restante dos fiéis, né, dos guerreiros fiéis que ficaram do lado dele, junto com o Teodoro e a irmã dele, né. E eles fogem de volta à Bulgária. E com um pequeno exército que eles tinham ainda, dos mongóis que estavam do lado do filho, né, do filho do Naga, eles meio que reconquistam a região da Bulgária, né. Eles fazem negócio, até porque ele era o filho legítimo, então ele tinha a legitimidade de pedir pelas terras, já que o pai dele tinha fugido para Istambul. E os aristocratas acabam aceitando isso, só que quem fica no poder, quem assume o czarado, né, da Bulgária, é o Shaka, é o cunhado dele. Ele só fica ali como intermediante, tipo assim, um cara que vai legitimar essa posse do cunhado mongol dele, né. Mas eles veem que essa parte da Bulgária é um território extremamente importante, né, era estratégico, e eles acabam criando um exército vindo pra cá justamente para pressionar o Shaka. E aí, num golpe político, Game of Thrones, o Teodoro, né, ele mata o cunhado dele e ele dá a cabeça dele pro rei mongol e garante a soberania na terra como czar, novo czar da Bulgária. E aí, nesse momento, né, ele consegue esse acordo, os mongóis continuam, obviamente, pegando ainda dinheiro, né, imposto, ou seja, controlando diretamente o território, mas ele se torna o governante, o filho desse rei, e o Jorge, ele tá ainda na Istambul, e o filho pede que ele retorne, só que como a modo de produção de servidão, o rei, né, tem muita legitimidade para evitar uma cisão política no território, porque a aristocracia poderia se ver talvez melhor representada pelo antigo rei que retornasse do exílio, ele faz com que o pai jure lealdade, ou se jure religiosamente a ruinização dos monges. Então, a partir desse momento, o pai dele vira um eremita, então ele abre mão das posses dele e de toda a questão assim, do peso político que ele carregava, né, da legitimidade de ter a posse da servidão aqui das terras. Então ele abre mão das terras, dos servos, né, dos escravos, né? Ele abre mão e aí ele vem pra cá, nessa região aqui. A gente tá bem próximo da Romênia, assim, que na época provavelmente era o território de Valáquia, né? Não era Romênia, era Valáquia. E aí ele fica aqui nessas cavernas. E é isso, cara. A história é muito Game of Thrones das ideias. Eu vou dar uma visitada. E o cara foi enterrado aqui. Tem as inscrições na parede com o nome dele e tudo. Antigamente isso aqui era um complexo muito maior de caverna. Tinham certos 40 capelas. Hoje em dia acho que tem cerca de 20. Você vê que é tudo furado. Mas é isso. Eu vou entrar e vou gravar pra vocês como é que é. Para entrar nas igrejas ortodoxas, eu acho que nas igrejas normais, isso eu não sabia. Você tem que entrar sempre pela fachada oeste. E aqui a gente tá. O sol aqui pegando a gente, o sol vai se pôr lá na nossa frente. Então, para poder entrar, eles tinham aqui do lado de fora um caminho de madeira que circundava a parede de pedra e dava na entrada, que era essa. Então, a entrada é o que fica aqui na grande fachada. Então, aqui é a entrada da igreja. E sendo a entrada da igreja, a leitura dos afrescos do teto começam por aqui e vão entrando até a câmara principal. Aqui, mais ou menos pelo início, né, João Batista denunciando o rei Herodes aos Antipas, a decapitação dele. Mais pra frente, o arrependimento de Judas, né, onde ele devolve as moedas, as 30 moedas de prata. Aqui o enforcamento dele. Cara, muito sinistro, as pinturas que são muito grandes. Humilhação de Cristo. E aqui, sendo julgado, Cristo sendo julgado, mas aqui já foi perdido pela rachadura, né? Simão se entra pela cruz. Oferta de vinagre com fel. O beijo de Judas. Cara, as artes são muito maneiras. Uma janela de oferenda. E pro lado de cá parece que a parede norte, que ficava aqui, acabou caindo com o movimento da própria pedra, né? E aqui no chão a gente já consegue ver onde ficavam as estacas que sustentavam a passarela que passava pro lado de fora. Vê que parte do teto desabou.
E a entrada que por onde eu entrei agora, ela é no caso a saída, ela tem que sair pelo leste e ela foi feita por pesquisadores franceses na época, para conseguir vir estudar os afrescos. E diz que, né, depois que a Bulgária fez parte do Império Otomano, toda a região assim, onde tinha essas igrejas foram, né, saqueadas por caçadores de tesouros ou curiosos, né? Acabam deixando marcas na parede, nomes, se você reparar. Todo riscado, tem datas, números. Aqui a gente consegue ver, ó, para quem a igreja foi feita, por esse santo da região da Jordânia, não lembro o nome agora, que ele, na lenda, diz que ele curou a pata de um leão, e o leão deixou ele montar ele, que nem um cavalo, como fosse o Aslan, né? Muito maneiro. Aí toda a igreja passou por um processo de restauração, que eles protegeram as pinturas com verniz especial para poder impedir a umidade. E desde então está aberto desde 79, eu acho que ele foi aberto como patrimônio histórico da Unesco, né? E está sendo preservado desde então. E são 8 ao todo, eu achei que eram 40, que eram muito mais, só que são cerca de 8 e elas ficam espalhadas pelo vale inteiro. Mas é realmente ao redor de toda a parede do lado de cá. A mais antiga fica aqui nesse ponto, mas elas estão fechadas hoje em dia. Talvez tenha uma aberta lá no final e tem como fazer a trilha até lá. Ali era a igreja, né? Era o interior. E a gente vai agora caminhar por onde eram os quartos, né? Onde eles dormiam, dentro das cavernas. Inclusive a escada que a gente subiu, ela é bem recente, ela foi construída pelos comunistas na época. O único caminho que tinha antes para subir aqui era ao longo do próprio vale, no alto. Então, em algum momento lá para dentro a gente sobe e aí vem contornando até aqui. Então a galera tinha que caminhar um bocado para chegar aqui nessa última. Onde esse rei Jorge foi enterrado é a que está diametralmente oposta aqui. É a tumba número 3. Fica mais ou menos do lado de oposto. Fala que é a maior de todas, que ela é muito grande. Mas para ir, a gente tem que marcar, né? Previamente, só pode ir em grupo. Então é bem mais complicado. Eu vou subir aqui agora. Vamos ver como é que é, onde a galera dormia. Ó. Você vê que as cavernas são bem naturais, né? Tipo assim, a parte escavada, né? Que é a parte da igreja. Mas a parte de cá parece bem natural, pô. A galera dormir aqui. Pô, mas é muito ruim. A caverna, pelo que visto, parecia que eles não eram onde eles dormiam. Mas devia ser uma área, né? Tava no meio do caminho da igreja, que não era um lugar bem grande. Pelo que eu vi agora, parece que é onde eles dormiam, caverna com teto preto, uma coisa assim. É a área panorâmica, então vamos ver. Aqui é grande. Essa é a caverna de teto preto, aqui é onde a galera dormia. Olha o tamanho desse dente de leão, cara. Eu nunca vi um dente de leão tão grande. Olha a minha cara. Uai, ele voa facinho também. There are no bears in Bulgaria, huh? Oh, there are actually. There are. I think that not in this region. Not here, particularly. not here in the mountains, not here. Ah, okay, it makes me feel better. É muito louco de ver como que a natureza já tá diferente à medida que a gente vai se afastando da Alemanha, né? Aqui a floresta é muito densa, mas ainda tem as coisas muito parecidas. Urtiga, totalmente seguiram.
mostrado de perto. Ai! Filho da puta. Aqui as escadinhas de entrada. A parede foi tudo implodido. Os caras deviam entrar por aqui. E isso tudo aqui deve ter sido destruído. Que doideira. Então era fechadinho, cara. Olha aí. Ali a gente consegue ver um afresco. A cara de Jesus já meio destruída pela intempérie. Aí nitidamente tá a mão dele fazendo assim. E ele tá segurando alguma coisa com a outra mão que já se perdeu. Tipo, olhando por baixo parece ser fácil fazer a escalada na lateral da parede, né? Sem muita garra. Mas eu não sei até quanto eu posso confiar nessas pedras. Não é granito. Aqui parece ter alguma coisa no alto. Eu não tô encontrando nada. Então eu vou escalar. E ir direto para aquilo que eu tô vendo. E quem sabe dali eu consigo chegar em algum lugar. Eu cheguei em algum ponto aqui. Tem a grade de novo. Vamos pegar o caminho da roça agora, encontrar uma saída. Olha aqui onde eu tô. Eu vou ter que andar toda essa beirada de volta até o carro. Eu tô longe pra caralho. Aí, ó. Bom dia. Estamos tomando café da manhã aqui. Vamos pegar a estrada daqui a pouco. Mas Marco comprou um doce típico búlgaro e a gente vai provar aqui. Aqui é de rosa e eles misturam com diferentes nozes. Esse aqui é com pistache e tinha um lá de noz mesmo, noz normal. Vamos provar então. Parece manjatu. É, eu pensei nisso também. É molinho. Molinha que nem do Narnia, que é a feiticeira branca dá pelo Cheiro. Edmundo. Cheiro não tem cheiro de nada. Vamos provar. Tá bom? É firme. O textura é legal. Uhum. É bem gostoso. O medo é que quando as coisas são de flores, as pessoas costumam dizer que tem gosto de perfume, tá ligado? Mas não. Nossa, nota 10. Muito bom. Isso aqui deve ser um manjaturco, né? A gente já tá na fronteira praticamente. Com certeza tem raízes. Turkish Delight is one of the old snow sweet É, temptations. Turkish Delight, é o manjar turco. Mas manjar não deixa búlgaro. de ser um traditional Bulgarian, porque eles estão muito perto. Então tem tudo a coisas mesma que coisa. acabam atravessando. É isso, bora de estrada. Saímos aqui da igrejinha, mas comprou uns souvenirs. Eu falei, né? A gente provou aquele manjar, gostoso pra caramba. E agora vamos pegar a estrada. Let's go! Onde estamos? Em algumas cidades. Oxe, não sabe não. Não
sabemos o nome, não sabemos nada, mas vamos andar por aqui e ver o que tem. Primeira cidade maior que a gente viu aqui na Bulgária. Mas nem sabe o nome da cidade. Eu vou pesquisar e vou botar aqui. Aí é bem grande, a gente tava vendo só lugar meio abandonado, umas cidades menores. Marvin falou que aqui muitas pessoas estão saindo da Bulgária. E aí existe uma possibilidade do país desaparecer. Isso é muito difícil, né? Mas isso meio que bota ênfase em, tipo, as pessoas realmente estão saindo em massa do país. Subimos na torre da igreja. Foi R$2,50 para cada um para subir de elevador. Mas a vista é lindíssima. A igreja. A gente tinha ido na torre que é aqui do lado. Eu nunca vi esse tipo de estilo. Eu também não. Parece uma coisa meio... uma mistura de brutalismo com... Foi essa torre que a gente visitou antes. Uma mistura de brutalismo com barroco. Sim, uma coisa muito diferente. Agora a gente tá saindo aqui das fortificações. Zero história pra vocês. Lugar bonito. A gente vai tentar comer alguma coisa e que o que tem é um parque de miniatura. Bem ali a céu aberto, mini Bulgária. A gente devia tentar ir lá também. Paramos no restaurante, vamos almoçar. Os preços estão bem em conta. Vamos escolher, depois a gente mostra. Pegar tentáculo de lula que eu não como há muito tempo. O preço é muito bom. E uma salada, que parece ser a salada típica daqui, pelo que o Carol pesquisou. Isso o Carol tá escolhendo ainda, tá demorando muito. Eu não sei qual que era, não tenho dúvida. Pro Luizão que pediu uns close aí nos comentários. É um prato tradicional, uma salada tradicional. Acho que chupska. Agora fresquinho. O queijo ele derrete na boca e vira uma... Nossa, muito diferente, muito bom. Agora eu tô esperando o meu. Da Carol agora. Vai Precisa temperar com alguma salad. coisa? Ó. Um tentáculo de lula. Alho e óleo. Tá gostoso? Caesar salad é muito bom. O limãozinho fica bom demais, né? O meu franguinho tá com gostinho de frango de churrasco. Acabamos de sair do restaurante. Nossa, tava muito gostoso. Quanto deu a conta? Acho que 38, eu acho. Pô, foi muito barato. Tá bem tranquilo, pô. Foi muito bom, foi bem servido e bem gostoso.
pesquisei aqui agora, a gente veio na igreja aqui pra visitar, mas tá fechado. Mas também já quase 6h30. Lá, vocês dá pra ver, a gente visitou. Ali se chama Fortaleza de Tassarevitz. Não sei como pronuncia, né? Diz aqui na história que é o principal cartão postal da cidade e foi construído sobre uma antiga cidadela bizantina e serviu de palácio para reis e patriarcas. É famoso pela Torre do Balduíno, onde o imperador latino Balduíno I foi aprisionado, e por seu imponente show de luzes noturno projetado nas muralhas. Tarnovo, o nome da cidade. E diz que ela foi projetada naturalmente para a defesa, sendo distribuída pelas colinas de Tassarevitz, que é aquele que a gente visitou, Trapezitsa e Svetagora. Ela meio que se construiu toda em volta do rio, né? Usava o rio como proteção e esse rio se chama Yantra. E aí cada colina tinha... Inclusive, essa tem maior parte das ruínas que ainda estão bem inteiras. Inteira, porque o resto foi completamente destruído. É. Diz que essa cidade tem aqui pelo menos 6.000 anos de história. Possui registros de ocupação humana que remontam ao ano 4.000 a.C., sendo habitado por trácios, romanos e bizantinos ao longo dos séculos. Diz que a boa parte do que a gente vê da cidade, das muralhas, foi reconstruído, foi restaurado durante a era comunista na Bulgária na década de 80. No entanto, que tem muita coisa escrito 1970 e pouco, então foi na época que foi Comuna, tudo restaurado. Aí diz que a estrutura original foi destruída durante a invasão otomana em 1393. Aí você ouve no áudio. Nossa, demoraram um bocado pra poder consertar. Tiveram que esperar os Comuna pra construir. Pô, foi muitos anos. E também aqui uma última curiosidade é que essa cidade é o berço da realeza medieval. A cidade foi capital do Segundo Império Búlgaro entre 1185 e 1393. Pô, então foi aqui que a história que eu contei do Teodoro rolou. Então, no início do vídeo aqui do vlog, quando eu tô indo pra caverna, eu conto da história do Jorge I, do filho dele. Foi provavelmente nessa cidade que ele retorna com Shaka, o filho do general dos mongóis. E aqui que ele faz que ele trai o cara e assume o controle da Bulgária novamente. Uhum. Aí nessa época do Segundo Império, a cidade viveu seu auge cultural e político. No entanto, que é conhecido como a cidade dos czares, né? Aqui tava a galera. O rolê acontecia aqui. Aí é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade com a gente. Visitamos tudo lá sem contar nada, mas contamos aqui. Pegamos um sorvete aqui de melon. Pelo portão. Yes, estamos no favorito de todos os tempos. Eu falei que uma vez eu preciso chamar Polaroid, porque o Líbia é o meu lugar favorito em todos os países. Subimos absolutamente para um caralho. Subimos acho que em torno de 12 quilômetros. Íamos parar aqui no Monumento Soviético. Amanhã a gente dá mais informações sobre. Aí chegamos aqui, já são 10 para as 10. Acertei. Imagina que a gente ia chegar aqui 9h50. Esquentar água para tomar banho. Guardar as compras. E descansar. Porque amanhã a gente visita aqui. Faz as filmagens que vocês vão ver aí. E segue viagem de novo. É isso. Até amanhã. Desde quando você tá fechando? Desde 89, né? Foi construído em 80, 9 anos depois. Nossa, fizeram tudo isso só pra usar 9 anos. Até porque a montanha em si, essa montanha aqui tem um significado muito específico, porque foi aqui que, isso 100 anos atrás, de 1800 e pouco, lá 1880, aqui que se reuniu de forma secreta os primeiros membros do Partido Comunista
que se tornaria o Partido Comunista da Bulgária. Isso 20 anos antes da Revolução Russa. Os caras já se reuniram secretamente aqui em cima, quando ainda era monarquia aqui. Esse lugar também acho que ainda é símbolo, porque eu acho que ainda teve luta aqui de grupos que queriam se separar dos otomanos ainda. Tá ligado? E isso antes, ainda início do século XIX. Ou seja, tem muita coisa rolou aqui para isso aqui se tornar um símbolo nacional. Os soviéticos tentando continuar essa cultura de libertação nacional aqui, construindo esse lugar de encontros. Né? Subimos a montanhazinha aqui, do outro lado, e viemos ver a construção de outro ponto de vista. O canto ali parece mais alto, ainda tem até neve. Nossa, deve ser altíssimo. Conseguimos voltar lá da trilha. Não parece não, meu bicho é íngreme. Agora a gente vai descer aqui. É isso, estou acabada. A gente pegou a estrada, parou no estacionamento muito do chumbrega. Aí a gente acabou decidindo vir pra esse aqui. Tem um rio ali, talvez seja mais fresco. Onde a gente tava também era muito seco, muito quente. Aí a gente veio pra cá, vamos ver se vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. Estamos bem ao sul da Bulgária. E eu vou aqui encerrar o vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da Bulgária, alguns pontos turísticos desse lado de cá, porque também tem a capital que é muito famosa, Sofia, né? Mas aí nossa rota passava por essa parte agora da Bulgária. E aí a gente visitou muitos lugares legais, gostamos muito, memórias inesquecíveis da Bulgária agora na nossa vida. E espero que vocês tenham gostado de compartilhar essas aventuras com a gente. É isso, se você curte o nosso canal, já se inscreve, deixa um like, um comentário, compartilhe com um amigo para acompanhar os nossos vídeos por aqui. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!